الحمد لله الذي ابتدع بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نور وقلبي أرشدا. إخواني وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. E aí, continuando ainda nosso assunto, né? Porque a gente está tratando a questão do Maulid e trazendo a fala dos sábios a respeito. A gente vai até, inshallah, falta 2 sextas-feiras para a gente terminar esse assunto. Então, continuando, para mostrar que Maulid, sim, é algo que deve ser praticado pelos muçulmanos, né? E aí, porque na realidade a questão do bid'ah a gente encontra no Alcorão a palavra bid'ah, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surah Al-Hadid: وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلى ابتغاء رضوان الله صدق الله العظيم. Contrariamente do que algumas pessoas, alguns grupos estão espalhando no mundo, a gente encontra a palavra bid'ah, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele elogia alguns muçulmanos que seguiam Jesus, que praticaram uma inovação que Jesus não praticou. Allah elogiou as pessoas. Está dizendo o seguinte: nós criamos no coração daqueles que seguiam Isa alayhi salam, que eram muçulmanos, isso é bom salientar isso, no coração deles, ele criou no coração deles uma benevolência, um amor e também uma misericórdia no coração deles. E também eles inventaram o que? O monaquismo, o monacato, que Jesus nunca falou o seguinte: vamos virar recluso no mundo sem casar, sem buscar os prazeres terrenos, que são corporais. Mas eles o fizeram, inovaram, e Allah fala o seguinte: nós não ordenamos isso a eles, mas eles o fizeram buscando o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais uma vez, muçulmanos na época de Jesus inovaram algo buscando o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, porque eles fizeram isso só buscando o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, deixando coisas lícitas, por exemplo, comer comidas gostosas, usando roupas simples, e não se casar para desfrutar os prazeres corporais. Mas eles ficaram à parte do mundo. Mas isso Allah subhanahu wa ta'ala não ordenou isso. Mas eles praticaram, inovaram e foram elogiados por causa disso. E a surata continua: فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَاتِهَا. Mas isso Allah subhanahu wa ta'ala está criticando aqueles que vieram depois deles, mas não é propriamente aqueles que seguiam Isa alayhi salam, que eram muçulmanos, mais uma vez, que seguiam a risco o que Isa falou. Mas depois, quando Isa partiu, eles ficaram a parte do mundo. E aí aqui Allah está criticando aqueles que vieram depois, divinizaram o Isa alayhi salam e divinizaram a mãe de Jesus. Mas não é Allah está criticando esse tipo. Então aqui nos mostra a palavra bid'ah dentro do Alcorão: ibtada'uha. Isso é o bid'ah. E aí outra que mostra assim: bid'ah é algo, até que o profeta falou, bid'ah boa existe. Não é aquela discurso que a gente costuma ouvir, pessoas dizendo, não, tudo bid'ah leva para o inferno. Não, o profeta não falou isso. O profeta está dizendo o seguinte: man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'du min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana 'alayha wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un. Então aqui até o profeta dizendo o seguinte: quem instaura uma boa prática, quer dizer, uma sunna boa, ele terá recompensa, e aqueles que praticam aquele sunna também vai ter recompensa, sem tirar a recompensa daqueles que estão praticando isso, dá você. Eles ganham em recompensa, você ganha em recompensa. Toda vez no resto da vida, alguém que inventou uma boa prática há 100 anos, 200 anos, e pessoas continuam praticando isso, aquele que inventou essa boa prática vai ganhar mérito toda vez que as pessoas fizerem.
desde que não seja contrário ao Islã. Porque a sunna do Maulid não há nada contraditório ao Islã, a gente vai entender aqui agora. Mas aquele que pratica sunna contrário ao espírito do Alcorão e a sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai carregar o pecado, e aqueles que praticam aquele ato, aquela prática também vão carregar o pecado. Então aqui o profeta está nos mostrando assim, bid'a boa existe e devemos fazer. E aí a prova da existência também da boa inovação a partir das palavras e atos dos califas bem guiados, sobretudo Omar. Omar, a gente sabe que o Tarawih foi Omar que instaurou isso em coletiva, porque entrou na mesquita, viu pessoas rezando, cada um separado, e falou: que tal juntar as pessoas? No dia seguinte, quando veio, via pessoas, alguém rezando, dirigindo oração aos outros atrás, e falam: Ni'matil bid'atul hadhihi, que bid'a boa, que bid'a. Então isso mostra também que os sahabas praticavam bid'a boa. Tarawih que a gente pratica na sexta-feira, então se for ruim, então o Maulid também vai ser ruim, a gente tem que deixar de fazer a Tarawih no mês do Ramadã. Cada um reza na sua casa, do jeito que você quiser. Deixa de fazer isso do mesquita. No entanto, o bid'a boa. Então, isso nos mostra também que bid'a boa existe. A prova da existência da boa inovação a partir da palavra do Salaf. Salaf são os sábios que vieram das 3 primeiras gerações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Imam Shafi'i, todo mundo sabe quem é Imam Shafi'i, um dos líderes da Mazhab al-Shafi'iyya, porque o profeta falou o seguinte: Alim Quraysh yamla'u tibaq al-ardi ilman. Ele fala o seguinte: é um sábio do Quraysh que vai encher a terra de conhecimento. E todo mundo apontou que o profeta estava dizendo isso para Imam Shafi'i radiyallahu anhu, esse grande imam. E o que Imam Shafi'i falou: al-muhdathatu min al-umuri darbani ahaduhuma ma uhdisa mimma yukhalifu al-kitaban أو سنة أو إجماعا أو آثرا فهذه بدعة دلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة إجماعا فهذه محدثة خير مذموم. Imam Shafi fala o seguinte: a bid'a inventada, as bid'as são de 2 tipos. Uma é aquele que é inventado e que contradiz o Alcorão, que contradiz a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que contradiz os textos dos companheiros, é unanimidade, sim, isso é uma inovação de desvio. Mas o segundo é qualquer inovação que faz parte das boas coisas, mas que não comporta nenhuma contradição com o Alcorão e a sunna do profeta Ijma', isso é uma coisa que deve ser feito. Bid'a, que o profeta está dizendo sim, que é o desvio. Vamos dizer assim, o profeta é o último do profeta mensageiro. Alguém chega e depois fala que é profeta. Então, isso não é verdade. É bid'a, bem perigoso. E é nesse sentido, se a gente fala bid'a, rejeitado. Porque está contradizendo o Alcorão todo, está contradizendo Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o profeta é o último profeta, o derradeiro, aquele que fechou o selo da profecia. Ou as orações do Jum'ah, são 2 rak'ah. Imam chega e fala: não, vamos fazer só uma rak'ah. Isso é bid'a perigoso. Isso é bid'a. O sentido de bid'a é isso. Você transforma as práticas que já existiu de uma forma que contradiz o que o profeta falou, o que o Alcorão falou. Então isso é uma bid'a perigosa. Então, mais uma vez, os salaf, eles disseram assim: o Maulid é uma manifestação de grato para com Allah subhanahu wa ta'ala por nos enviar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não é uma adoração que é para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Allah fala no Alcorão: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aqueles que acreditam nele e o glorificam e que o apoiam e seguiram a senda reta que foi revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esses são os exitosos. Então, até Allah subhanahu wa ta'ala fala para a gente glorificar o profeta Muhammad. Fazer o Maulid não é nada mais glorificar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu falo, porque naquela noite
o que eles fazem? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا. Porque eles preferem naquela noite dar, porque Allah estava elogiando aqueles que têm essa atitude fora do Maulid, dar alimento para buscando agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, dar para pessoas necessitadas, para órfãos, porque antigamente os órfãos não tinham proteção no social, até agora em algumas situações tem órfãos que não têm condições, ajudar esses órfãos também, e ajudar também pessoas que são presos, prisioneiros de guerras, então para se libertarem, etc. Então, a noite do Maulid, a gente não faz nada mais do que glorificar o profeta, fala um pouquinho da sua história, da sua sira, e também dar alimentos para as pessoas comerem, buscando Allah. As referências quais os sábios, Imam Suyuti, o Hafiz Suyuti, todo mundo sabe quem é, da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta está dizendo o seguinte: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. Ele falou, naquela foi no dia em que eu nasci e foi no dia em que eu recebi a primeira revelação. Então, mais um motivo de mostrar que a sunna Muhammad Maulid não é nada mais do que falar do profeta. Aliás, Allah continua falando no Alcorão: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala nos fez graça de ter enviado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro, veio deles, no meio dos árabes, escolheu o profeta, a melhor criatura, para servir de exemplo para aqueles que vão vir. Então, não estou fazendo nada mais também do que se glorificar do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele jejuava nesse dia. Então, o profeta até nos mostrou nesse sentido, ele jejuava no dia que ele nasceu, e também foi no dia do nascimento dele, no aniversário, que ele recebeu a primeira revelação. O Maulid é uma boa sunna, é uma boa tradição, e os primeiros a instauraram são muçulmanos, como já falamos várias vezes, de uma maneira, vamos dizer assim, festiva, assim organizado. Eram muçulmanos que fizeram isso, não copiaram nenhuma civilização. Foi o sábio, o rei do Irbil, no norte do Iraque, que é Muzaffar, que entendeu o amor que ele tinha ao profeta. Que tal pegar esse dia, que é um dia nobre, o dia em que o profeta nasceu, o dia em que o profeta recebeu a mensagem, a gente lembrar a sira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Além de ser rei, ele era sábio também. E aí, por isso que ele falou. Porque os muçulmanos sábios nunca, como falou o profeta, inna ummati la tajmi'u ala dalalati, mas não tem cabimento que todos os sábios, desde que começou a ser celebrado de maneira festiva, fazer comidas à noite, etc., os sábios todos concordaram que uma coisa sunna, uma bid'a boa, uma sunna, algum grupo vem, pequeno grupo do século 19, dizendo não, é bid'a, que leva para o inferno. Mas isso quer dizer que todos os sábios que a gente cita, que eles mesmos citam nos seus livros, estão todos errados. E o profeta está dizendo o seguinte: a minha umma jamais será unânime no desvio. Sim, um grupo ou outro vai se desviar, mas a coletividade é assim, impossível. O Maulid é uma boa tradução. A gente não vai dizer, já que o profeta é algo, se fosse algo bem, então o profeta teria indicado para a comunidade. Não, porque tem coisas que o profeta não indicou, são as coisas boas que estão fazendo. Alcorão que a gente tem, não tinha tashkil, não tinha harakat. O harakat em convenção, a Duali, que é um sábio na época dos sahabas, percebeu que vários povos não árabes, falantes árabes, estão entrando, deram a necessidade de colocar os harakat no mushaf. Não tinha. A palavra mushaf em si é uma palavra da Etiópia, do Etiópia. Entendeu? Não é árabe, mas o árabe colocou na sua língua. Então vamos rejeitar tudo isso. Vamos rejeitar o Alcorão que tem harakat. E o profeta não indicou nem proibiu, mas por necessidade dos muçulmanos, os outros não árabes entenderem o Alcorão, ler, para não levar o erro, e aí colocaram os acentos, fatha, kasra, damma, dammataini, sukun, etc. O profeta não indicou. Então é bid'a.
Então, aquele que fala que Maulid é bid'a, não deve ler o Alcorão, não deve pegar esse Alcorão que está na mão. E com tantas outras coisas. A palavra Mus'haf, a gente não deve usar a palavra Mus'haf, porque a palavra não é uma palavra especificamente, a raiz não é árabe, que é uma palavra da Etiópia. Entendeu? Firdaus, que está no Alcorão, não é uma palavra árabe, é uma palavra da persa. Então, várias coisas assim estão no Alcorão, que tem bastante palavras que não são árabes. Então, vamos extirpar isso dentro do Alcorão e jogar. Entendeu? Então, não tem cabimento. E aí, o Maulid é uma boa sunna. Não se diz que o profeta não tinha feito, então a gente não vai fazer isso, pretendendo o argumento na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde fala: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى عَنْهُ فَانْتَهُوا. E aí, não é uma coisa assim, que o que o Alcorão está dizendo é o seguinte, que o que o profeta falou para vocês fazem, o que ele proíbe para vocês não deixar. Isso não entra no quadro do Maulid. Então, o Mus'haf, o profeta não falou para a gente colocar a palavra Mus'haf no Alcorão, nem para colocar os acentos, harakat. Então, isso foi depois, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou esse mundo, que aconteceu. Então, não entra nesse quadro. E aí, o Maulid é uma boa tradição e não é daquelas proibição do hadith que as pessoas costumam citar: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Isso não tem nada a ver com o Maulid. Porque o que significa isso? Se alguém inovar na nossa religião algo que não é conforme ao Alcorão, isso deve ser rejeitado. Mas Maulid é dentro da comunidade muçulmana, algo muçulmano. Então, se o fato de colocar harakat no Alcorão, de colocar a palavra Mus'haf, não existia no profeta, então a gente vai ter que, se você condenar o Maulid, tem que condenar isso. E várias outras coisas também. E aí, isso nos mostra que eles não têm nenhum argumento para rejeitar isso. O Maulid é uma boa sunna, e aqueles que o fazem não estão fazendo nada mais do que uma boa coisa. E também aquele versículo do Alcorão onde Allah fala: hoje completei a religião de vocês, não tem nada a ver com Maulid. Al-yawma akmaltu lakum dinukum, porque a fazer hoje eu completei, bom, vou traduzir isso literalmente, de uma maneira livre, completei o dino de vocês, que vocês têm que praticar. Al-yawma. No entanto, se falam que e esse versículo não é o último, tem outros versículos que vieram depois dessa fala. Se Alcorão fala que fechou a religião, então que tal o versículo que fala dos juros, da usúria? Então a gente tem que rejeitar esse versículo. Allah revelou isso depois. Tanto, tem versículos que vieram depois desse versículo. Então ele está dizendo assim: tudo que vocês precisam praticar de uma maneira comportamental tal, então já está fechado. Mas não significa em nenhum momento que a gente não pode fazer. هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. Ok, alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyya ba'd. Então a gente está querendo mostrar aqui que praticar o Maulid não há nada de haram e nada de bid'a que leva para o inferno. Não contradiz o Alcorão, nem contradiz a sunna do profeta, nem contradiz a ijma'. Devemos praticar, porque os sábios todos concordaram nisso. Tentei mostrar aqui a fala dos sábios para que a gente possa ter embasamento, contrariando daqueles que estão haramizando o Maulid. E aí, de vez em quando, ele cita aquela hadith do profeta, ele fala o seguinte: وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٌ وَخَيْرُ مَا فَسَرْتُهُ بِالْوَارِدِ ou
فإن أحسن حديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلال في النار. E aí, aqui está mostrando, o profeta está dizendo bid'ah, que é contrário ao espírito do Alcorão, alguma coisa que inventado, no exemplo que eu dei, dizendo que o Alcorão não é palavra de Deus, no sentido, rejeitando o Alcorão, sim, isso é bid'ah. Transformar o mês do jejum, transformando o mês do Hajj, transformando o mês algumas outras práticas que é contrário ao Corão, contrário ao Sunnah do Profeta Muhammad, sim, isso é bid'ah. Esse hadith está dizendo essas bid'ah, mas jamais as bid'ahs boas, porque bid'ahs boas sempre existiu. Quando o profeta partiu, sahabas fizeram bid'ah também, boa, os sábios aceitaram. Da mesma forma, quando Allah subhanahu wa ta'ala faz isso, o Corão até aceita isso. Allah faz graças num determinado dia. Você ficou feliz pelas graças. Você pode, se quiser, naquele dia que aconteceu as graças, se tornar um aniversário todo ano, fazer manifestações religiosas naquele dia. O Magal, ele entra nesse caso. A graça que a pessoa teve, Ahmad Bamba, radiallahu anhu, são as graças espirituais, não as bem materiais. Porque o que ele passou, qualquer pessoa normal, se passasse, vai deixar a vida. Mas Allah o salvou dos inimigos, mas estão dentro dos inimigos, achando que estão prendendo ele. Asiru mal abrari hina asiru, wazanna al-ida hunaka asiru. E aí ele vai construindo asiru, usando várias vezes asiru, e cada asiru é diferente do outro. Asiru mal abrari. No momento em que os inimigos estão me arrancando, levando para exílio, estou viajando com sahabas, aqueles que lutaram no Badr. Isso são dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala faz para as pessoas realmente puras, que Ele dá para as pessoas puras. No momento que o inimigo achando que está me prendendo para me levar a exílio, mas estou com sahabas, me alegrando. Asiru mal abrari hina asiru. No momento em que os inimigos pegaram para me prender. Wadanna al-idda hunaka asiru. E os inimigos achando que estão me prendendo, mas não estão me prendendo. Estou indo na realidade caminho, o encontro de Allah subhanahu wa ta'ala nessa viagem difícil. Esse aqui é difícil, porque para entrar no hall dos sahabas, para entrar no hall da família do profeta, precisa de todo o sacrifício. Então por isso que ele fez sacrifício, privação de liberdade, 32 anos no mão dos inimigos, mas nunca quis levantar a arma para derramar o sangue. Mas o que ele faz, eu perdoei meus inimigos de coração limpo. Então, as graças que ele recebeu de Allah subhanahu wa ta'ala no dia em que estava sendo levado para exílio, isso é uma vitória. Então, que tal agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por essa dádiva no dia em que os inimigos estavam levando para se tornar um dia. Eu agradecer a Allah de tal forma que não tenho mais o que dar para Allah subhanahu wa ta'ala. Que tal meus discípulos, ou aqueles que gostam do que estou fazendo, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, você me ajuda com essa gratidão. Pessoas vão se encontrar, a gente vai ler Al-Quran. Quantas vezes se lê Al-Quran no dia, ou antes do dia? Quantas vezes se lê hadiths? Quantas vezes se faz o zikr? Quantas vezes se lê as qasidas que ele deixou? Então ele entra. Qualquer pessoa pode fazer isso também se quiser, porque ele era pautado a vida dele no Al-Quran e na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ele mesmo nos fala várias vezes nas suas qasidas. إلى الله وبالقرآن وسنة التي صرفت عدني الكل والقلب خاشع. Ele fala assim: eu virei todo o meu ser indo para Allah subhanahu wa ta'ala, mas pautado isso no Al-Quran e na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazendo isso com coração humilde, mostrando que eu sou um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ele fala o seguinte: Matabbi fi al-fiqh Malik, Ali, wa Shafi'i, wal Hanafi, wal Hanbali. Eu constrói a minha prática sobre a prática das escolas sunnas, que são Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ibn Hanbal. Ele não fez nada do que isso.
Então, qualquer pessoa que recebe dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, estava doente, mas conseguiu cura num determinado dia, pode escolher aquele dia, se tornar aniversário de graça. Não, aquele dia eu vou jejuar para devolver essa graça que Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu. Isso é bem aconselhável. Você faz isso pelo resto da sua vida. Se você tiver filho também que quer continuar essa prática, para você vai receber o mérito que seu filho recebe. Então ele continua a fazer se quiser. Então esse tipo de coisa, ele existe. O Maulid também ele entra nesse caso. Allah nos concedeu a melhor das criaturas. Nós temos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que melhor inshallah na próxima khutbah vou trazer o que sábios, as qasidas, poesias que eles fizeram elogiando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O elogio, você ganha mérito. Só de falar o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, você ganha mérito. Quando você entra no Islã, se você fala Ashhadu an la ilaha illallah, para nisso você ainda não é muçulmano. Você fala Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, para que seja completo. Quando a gente fala, você faz chamamento, você fala Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Se você parar se só Ashhadu an la ilaha illallah, não é chamamento. No Tashahhud, você faz Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Se você não falar Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, não é mais Tashahhud. Com tantas outras coisas. Al-Quran nos fala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele manda as benções para o profeta Muhammad. Os jansos fazem a mesma coisa. Que tal vocês que acreditam no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que uma dádiva para vocês também fazem o salam. Todo instante. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Com várias formas. Então, que tal? Então, não há nada que está proibindo no texto do Al-Quran, na Sunnah, no Ijma', no Athar, de que Maulid é bid'ah que leva para o inferno. Para não alongar, هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت لا إله إلا الله أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الله أكبر الله أكبر.